aqui, certo? Ou não sabe, a gente tem caravana. Acontece, se eu não me engano, é uma vez a cada 2 meses, não é isso, Silva? Uma vez a cada 2 meses, saindo aqui num sábado de manhã bem cedinho, e a gente vai para algum lugar cheio de médicos, de pessoas bem motivadas para ajudar alguma cidade, geralmente uma comunidade espírita, ou amigos espíritas, católicos e tudo mais. A gente distribui cestas básicas, visita as casas, faz evangelho, e tem atendimento fraterno, e vários tipos de atendimentos médicos e psicológicos. Então, quem quiser se envolver com a caravana, fala com quem, Ilva? Com a doutora Silvia, muito bem, 5 de outubro. Quanto que paga para ir? Nada, é de graça, né? Você vai com o seu coração, mas se quiser contribuir com alguma coisa, cesta básica, não sei o quê. Aí tem uma organização aí, você conversa com o pessoal da organização. É legal? É muito legal. Cansa? Bastante. Mas você fica falando dessa caravana até a próxima? Fica, porque é muito, 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 muito legal, muito gratificante. Então, se tiver... É sábado, 5 de outubro, livre na sua agenda. Já tenta se organizar para vir para cá, que vai ser legal. Aí sai umas 6 da manhã e voltam. Aí depende da cidade, mas deve chegar aqui entre 5 e meia-noite. Que aí depende da cidade. Se for muito longe, aí demora para voltar. Mas é sempre bem, bem legal. Que eu desliguei o microfone. Alô? Pronto. Tudo bem. Então, deu hora certinho, 7 horas cravado, coisa boa. Então vamos depressa e começar o nosso estudo de hoje. Amigo e Mestre Jesus, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de hoje, a oportunidade desse encontro, a oportunidade, Mestre, de realizar novos erros diariamente, aprender com esses erros e, a partir das lições adquiridas, servir de exemplo àqueles que estão à volta de nós. Que possamos, com a aula de hoje, manter a nossa mente e um padrão vibratório para capacitar novas ideias, mentalizá-las, desenvolvê-las e trazer como aprendizado para nós, ciente de que, mais para frente, ainda nessa vida, poderemos necessitá-las para dar amparo àqueles que nós conhecemos. Que assim seja. Pronto. A aula de hoje, aula não, né? O encontro de hoje que vamos estudar juntos, seguindo ali ainda no Evangelho, no Livro dos Espíritos, 422 a 424. Esse capítulo aqui, ele está saindo de sonhos, ele está falando sobre o sono, os sonhos, como o corpo se comporta, como o espírito se comporta, fala um pouco de sonambulismo e vai entrar em 3 perguntinhas aqui que ele vai comentar sobre o que é letargia, catalepsia e mortes aparentes. Aí o que é letargia e catalepsia? Eu não sei. Aí eu fui no Google para a gente poder conversar hoje e a gente já começa então respondendo essas perguntas. O que é letargia? Esse termo letargia ou letárgico, eu particularmente já tinha escutado antes várias vezes, que é quando você fala que alguém está meio lento e tal, não está raciocinando bem, aí está dizendo que essa pessoa está letárgica, às vezes está anestesiada e está letárgica, mas existe um conjunto de definições para isso. Aí eu trouxe 3 lugares diferentes e sublinhei, ficou horrível, né, para quem está longe, sublinhei para quem... destacar só algumas frases, mas como está horrível para quem está longe, eu vou ler, que para mim está ótimo, que é bem pertinho. O que é letargia? Letargia é o nome dado a um estado físico em que a pessoa fica com seus níveis de energia abaixo do normal. Ela acaba por sentir uma verdadeira diminuição de suas capacidades mentais e físicas, sendo que seu estado de alerta já não fica no mesmo nível. Uma pessoa com letargia, por exemplo, pensa com maior lentidão e pode apresentar uma leve demora para responder perguntas simples. Essa foi uma fonte. A segunda fonte diz assim: letargia é a perda temporária ou completa da sensibilidade e do movimento por causa fisiológica, ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido, em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. O paciente jaz imóvel, os membros pendentes, sem rigidez alguma, a respiração e o pulso ficam praticamente imperceptíveis, as pupilas dilatadas e sem reação à luz. E a terceira fonte diz:
estado patológico de inconsciência, bastante semelhante ao sono profundo e duradouro, do qual o paciente pode ser despertado, porém, logo em seguida, retorna a ele. Ou seja, se a gente tentar resumir aqui o que essas três fontes estão dizendo, é que a letargia é um estado justamente onde a pessoa começa meio que se desligar do corpo, a perder o controle do corpo, como se estivesse dormindo. Então, quando você está dormindo, né, cansadinho, que vai apagando, então você está ficando letárgico. Você já não controla seu braço, a vibração dos seus olhos, nada que o seu corpo faz. Muito embora a sua mente ainda esteja ativa. Aí essa parte que está destacada aqui, né, os membros pendentes sem rigidez alguma, é justamente, por exemplo, a pessoa está dormindo apagada, quem tem um sono bem pesado, você pode, né, mexer na mão da pessoa, a mão da pessoa vai para um lado, vai para o outro, né? Ou pessoas como eu, que roncam um pouquinho, a esposa chacoalha e você não acorda e não para de roncar também, né? E aí tem a catalepsia, que é algo que eu achava que era a mesma coisa, eu descobri hoje que não era. O que é catalepsia? Aí são três fontes diferentes também, para não ter mentira. A catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. A catalepsia é uma doença rara, em que os membros se tornam rígidos. Olha aí, o outro já era, né, moles, esse aqui é rígidos. Mas não há contrações, ou seja, o membro não está duro assim, ele está rígido, parado. Embora os músculos se apresentem mais ou menos rígidos. A pessoa fica o tempo todo consciente e quem passa por ela pode ficar horas nessa situação. Síndrome esquizofrênica caracterizada pela suspensão total ou parcial da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários, com rigidez muscular e conservação de membros em posições que lhes são impostas. Ou seja, diferente aqui, que o corpo agora que ele está duro. A pessoa também não está respirando, mas ela está travada, enquanto na outra ela está mole. Então, mais ou menos, a gente pode dizer que a diferença é que um parece que está morto e o outro parece que está dormindo. Mas, para a pessoa mais leiga, acho que é a mesma coisa, porque alguns cenários aqui são parecidos, como, por exemplo, a pessoa está aí, não responde, né, irresponsiva, tem dificuldade de respirar, uma respiração muito fraca, batimentos cardíacos muito, muito fracos, porque a musculatura não está trabalhando do jeito adequado. Aí a gente pode achar que essa pessoa está falecida, né, ou desencarnada, que é o termo que a gente usa aqui. E aí, por que isso? Justamente porque essas três perguntas que a gente vai estudar hoje vão comentar essa ideia da letargia e da catalepsia ou da aparência de morte, né? E aí a gente já começa com a primeira, que é bem grandona aqui. Os letárgicos e os catalépticos. Veja que já não é a mesma coisa, ele botou os dois grupos em separados para a gente tomar atenção. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, vêm e ouvem o que o de redor se diz e faz, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções. Ou seja, né, aí eu fiz um resuminho mais fácil para a gente entender. Os pacientes enxergam pelos olhos e ouvem pelos ouvidos. Esse é o resumo. Por que ele pergunta daquele jeito? Aqui, ele deixa mais explícito. Ele já está dizendo, ó, eu sei que quem é letárgico e catalético está ouvindo e está vendo. Eu sei, relatos e por aí vai. Mas como é que isso se dá? É pelos olhos e pelos ouvidos? Eles estão ali no corpo naquele momento? É isso que ele quer saber, se está no corpo, né? Porque quando uma pessoa parece que está morta, a gente acha que morreu, não é não? Não tem, a gente vai ver mais para frente relatos. Mas a pessoa, a gente mexe, ela não responde, o corpo está duro, em cenários começa a feder, né, e por aí vai. A gente acha que morreu. Se acha que morreu e a pessoa volta e diz que ouviu tudo, que faziam, né, os casos de coma que a gente tem, das pessoas que dizem que viam tudo, que faziam com o corpo e tudo mais, ou pessoas que passam por cirurgia e ficam totalmente desacordadas, né, que voltam e dizem, não, eu vi que foi feito, que derrubaram tal coisa, que mexeram, acompanhei a cirurgia toda. Então, esses casos, a pessoa estava onde, né? Como é que ela viu isso tudo? Como é que ela ouviu isso tudo? E aí os espíritos vão dizer, né? Não, acabou. Aí eles explicam mais para não ter dúvida. Pelo espírito, então,
Essas pessoas, elas enxergam, elas ouvem, elas percebem tudo o que acontece ao seu redor pelo espírito, não é o corpo que está agindo, é o espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Como assim o espírito não pode comunicar-se? Porque um espírito ele precisa falar com outro espírito. Para a gente escutar o que eu estou dizendo, precisa que a musculatura do meu corpo vibre, ele vibra o som vai vibrando, vai bater no seu tímpano, que vai vibrar, vai virar ondas elétricas, e seu cérebro vai processar, você me ouve. Mas como é que eu escuto um espírito? Ou eu sou um médium, né, que eu preciso então ouvir o espírito através da minha mediunidade, ou o espírito só se comunica com outro espírito, porque o meio de comunicação do espírito é outro, não é esse meio físico da vibração. É o meio fluídico, da vibração de fluidos, da troca de raciocínios. Então, o espírito aqui ele consegue perceber tudo, porque tudo está vibrando. Esse ar todo vibra, né? Como é que a gente vê televisão? Porque o ar ele vibra com as ondas eletromagnéticas e traz televisão, traz o rádio, traz o 5G. Existe uma frequência nos fluidos elétricos do ar que os espíritos também usam para se comunicar. Como é que isso funciona? Eu não sei, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, os espíritos aqui, eles não vão conseguir se comunicar porque eles não conseguem usar o aparelho do corpo. Mas se uma pessoa com mediunidade estiver perto, vai conseguir comunicar-se com o espírito. Como é que eu sei disso? Porque a gente tem médiuns aqui, né? Vários médiuns escutam e ouvem e tudo mais, então não tem erro. Não se cancela, né? Não é porque a pessoa está em estado letárgico, cataléptico, ou desacordado, desmaiado, em coma, ou dormindo, que seu espírito perde suas propriedades de espírito. O espírito continua sendo espírito o tempo todo. Aí ele completa, então, a pergunta, né? Por quê? Por que o espírito ele consegue fazer essas coisas e não consegue comunicar-se? E aí os espíritos vão devolver. Veja como a gente está falando aqui. Os espíritos estão se comunicando, não é verdade? Aqui tudo, os espíritos estão se comunicando. Se a gente desacreditar que isso acontece por causa das perguntas, então a gente teve que desacreditar o livro todo. Todas as outras perguntas desse livro, porque são os espíritos sem corpo comunicando-se com os médiuns e com Allan Kardec. E aí eles vão completar a pergunta dizendo: porque a isso se opõe o estado do corpo. Ou seja, o corpo não está funcionando, como é que eles vão se comunicar? É esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. O que eles estão querendo trazer com essa resposta? Querendo dizer que quando a gente encontrar, na dúvida, na nossa falta de fé, às vezes, uma pessoa que traz esses relatos, que ainda hoje, né, nos nossos noticiários, faz-se um grande show, por assim dizer, né? É sempre muito interessante para as pessoas quando a gente encontra esses relatos de quase morte, pessoas que passaram dias, meses, anos em coma, ou desmaiados, desacordados, ou presos no próprio corpo, em estágios como se fossem vegetativos, e voltam. E quando voltam, trazem notícias do mundo de lá, por assim dizer, mas também falam das visitas que receberam, dos carinhos, dos afagos, das conversas que viram e ouviram. Então, isso aqui é para dizer, olha, está vendo? O que tem ali naquela pessoa não é só o corpo, é o espírito. Porque com a ciência, cientificamente, a gente pode sim observar que o corpo não está funcionando. Apesar de vivo, apesar de respiração, circulação de sangue, batimento cardíaco e tudo mais, nada ali está funcionando de verdade, né? Nada ali, cerebralmente falando, está agindo com toda a sua capacidade. Mas ainda assim, a pessoa consegue trazer esses relatos. Por quê? É porque é o espírito que percebe, é o espírito que vê, é o espírito que escuta, é o espírito que sente, as nossas energias, né, positivas e negativas, os espíritos sentem. Então, quando a gente passa por pessoas nesse estado e traz essa energia positiva, de carinho, de pensamento positivo, de vai dar tudo certo e tudo mais, eles vão sentir, absorver, só não vão conseguir devolver, porque o corpo não está em uso. Quem está em uso é o espírito. Mas se a gente tem um pouco mais de sensibilidade, mesmo sem ser médio, a gente vai sentir aquela arrepiadinha, né? Aquela vibração boa, né? Então, opa, fulano e tal, vai dar certo. E aí você sente-se mais energizado. Mas aqui os espíritos trazem assim, o mecanismo para que, se a gente, na volta de fé, não quiser perceber o espírito através do livro, a gente pode fazer o exame científico.
Então, a gente pode procurar, sair daqui agora, quem quiser, a gente vai na restauração, pede licença e tenta ir em algum lugar, na UTI, provavelmente, onde as pessoas estão sedadas e tudo mais, e cientificamente, havendo permissão, tentar fazer testes, né, de conversar com a pessoa, caso ela volte, né, da sua situação. E aí, alguém falou contigo? E vê o que essa pessoa diz. Provavelmente, conversas positivas vão imprimir no espírito essas energias positivas. Porque a gente sempre lembra, né, coisas boas que acontecem com a gente. Os espíritos também. É feito sonho, né? Como essa parte aqui está nos sonhos, a gente pode dizer, né? Os sonhos bons que a gente tem de encontrar pessoas maravilhosas da nossa vida que já se foram, a gente lembra por dias e meses esses sonhos, né? Quiçá uma situação dessa, quando você está realmente entre a vida e a morte, por assim dizer, quando volta com essas lembranças, você nunca vai esquecer daquilo que passou, até porque onde você for, o pessoal vai dizer, ei, pô, conta aquela história de quando tu estava na UTI, aí você vai sempre contar aquela história, né? E aí segue, 4, 2, 3. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Perguntaça. Sagacidade aqui. Qual é a ideia aqui da pergunta, né? É justamente, poxa, pode o espírito então ficar totalmente livre do corpo? Por que isso? Anteriormente, para quem vem estudando o Livro dos Espíritos, ouvindo aqui todas as terças-feiras e acompanhando os estudos, a gente vai aprender, né? Quem tiver curiosidade, aí pega o livro, é de graça na internet, PDF, você baixa no celular, lê uma perguntinha por dia, ou compra e tal. Mas a gente vai aprender o quê? Que o espírito, ele não está preso dentro do corpo, porque se assim fosse, meu espírito estava num duplex, bem confortável. O espírito está ligado ao corpo. Partes do espírito são ligadas ao nosso corpo. Tem que trazer mais para perto, agora que eu percebi, desculpa. Vocês estavam ouvindo aí atrás? Estava, né? Desculpa. Aí, pronto. O espírito ele é ligado ao corpo através, que a gente pode dizer assim, de fios energéticos, onde ligam partes do perispírito, que envolve o nosso espírito, aos chakras, que são os pontos vitais do nosso corpo. Por exemplo, aqui no coração a gente tem um chakra. O que é o chakra, propriamente dito? É quando o sistema nervoso, né, tem um grande novelo aqui de sistema nervoso. Então, em vários lugares do nosso corpo tem esses núcleos do sistema nervoso, que é onde ele lidera mais energia para os lugares onde é mais necessário. Então, o perispírito, que é o invólucro que cobre o nosso espírito, ele vai estar conectado. E aí a pergunta, então, é justamente essa. Poxa, então o espírito, ele se desconecta totalmente do corpo? Eu não vou nem ler a resposta, mas quem já vem acompanhando o livro já está com ela na cabeça, né? Quando o espírito ele se desconecta todo, quer dizer que morreu. Porque está totalmente desconectado. Uma analogia bem simples. Quando eu saio todo de casa, eu estou em casa? Não. Agora, se eu estou com um pé dentro e um pé fora, eu estou meio em casa. Eu sei que é besteirinha, mas é a mesma coisa. Ou está vivo, ou está desencarnado. O espírito não tem outro estágio. Então, quem está desencarnado, não volta para o corpo. Acabei com as minhas aulas de catequese. Quem está desencarnado não volta para o corpo. Ou seja, quem morreu não pode habitar o mesmo corpo. Porque assim eu fosse, a gente teria The Walking Dead. Né? Os zumbis vindo por aí, querendo cérebros e tudo mais. Aquele corpo podre, decomposto, querendo alguma coisa para recompor seu corpo. Mas a pessoa que dorme, ela acorda. A pessoa que está letárgica, cataléptica, desmaiada, que está em coma, ela não morreu. Ela se desligou do corpo, parte dessas suas conexões foi levemente desfeita para que ela tenha mais liberdade, mas a conexão principal, que sai da sua cabeça para o seu espírito, está totalmente conectada. É o que Allan Kardec vem perguntar, porque segue a linha das perguntas anteriores. Então, pode, nesse cenário, o espírito se desconectar totalmente e se conectar de novo, já que o corpo parece que está morto, né? Naquele cenário que a gente leu, ele está totalmente duro, ou ele está totalmente mole, sem resposta. Então, pode se desconectar para pregar essa pecinha nos médicos, para a família ganhar um processinho. Aí, ele vai dizer aqui, na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ou seja, aqui, ela tem energia para viver, só não está usando, mas a energia está lá.
Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Quando está vivo, então está ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Ou seja, desfez-se os laços que prendem o espírito ao corpo. Acabou essa vida, né? Nessa matéria, nessa carne. Agora você só volta para a terra em outro corpo, não se refaz. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que não era completamente morto. Então, se alguém voltou à vida, ó, a dica, está aqui atrás a dica, se alguém voltou à vida, não estava totalmente morto. Obviamente não é o caso de Jesus, porque Jesus estava totalmente morto, já não precisava nem mais daquele corpo. Mas nos cenários que a gente vai ver mais para frente, a gente vai descobrir, pô, essas pessoas não estavam mortas, porque quem está morto não volta. Quem está morto não volta ao corpo, né? Volta sim à terra para conversar se for necessário, para aprendizado, ou se estiver preso em condições que precisam da nossa oração, certo? E no caso de dúvida, oração sempre. E aí, que horas são? 4:24. Por meio de cuidados dispensados a tempo. Eita, perguntaça também essa. Podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida. Um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Brabo. De novo, ó. Por meio de cuidados dispensados a tempo. Ou seja, se eu agir com urgência, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, ou seja, posso evitar que uma pessoa morra e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido, ou seja, minha atenção, minha energia, né? Eu ir lá e tentar meu máximo. Consigo ainda dar mais vida para esse ser? E aí traga aqui, né? Não sei um termo em português para isso, mas no Dr. House é flatline, né? O coração bateu e pi! Então, se acontecer comigo, pule para cima de mim, massagem cardíaca, pode bater no meu peito, porque eu ainda tenho muita coisa para resolver, não posso deixar para lá, porque senão eu vou ficar preso aqui à matéria. Eu podia ter feito isso, tem reunião tal dia e tudo mais. Se for necessário, minta. Diga assim, ó, sua esposa está com o seu celular e está destravada. Eu volto na hora com certeza. E se ela está no WhatsApp, tira da mão dela. Não pode, certo? Haja muito. Mas por que isso? Porque Kardec está vindo, né, da religião católica. Então, na religião católica, a gente tem cenários, né, que a gente vai dar uma lidinha mais para frente, justamente sobre isso. Que as pessoas pareceram que morreram e enterraram. E ao longo da nossa história como sociedade, aconteceu várias vezes, porque a gente não tinha o conhecimento espiritual, nem o conhecimento científico, para ter 100% de certeza que a pessoa estava desencarnada. E aí acabou aqui no meio do caminho, nesses erros nossos, pessoas que não estavam na hora desencarnaram. E também tem o oposto agora, pessoas que estão, né, já mais para lá do que para cá, a gente pode intervir com desejo, com energia positiva e com força física na massagem cardíaca ou elétrica, ou essa intervenção no corpo através de cirurgia, o que for necessário para dar mais um pouquinho de vida para essa pessoa, para que ela tente recuperar mais um débitozinho aí, né? Pagar mais um itemzinho de suas falhas. Né? Então, a gente pode sim, positivamente, é o que os espíritos vão dizer aqui, intervir, certo? Mas, na dúvida, haja. Tente mesmo, de verdade, reanimar essa pessoa, seja chacoalhando, fazendo o que você sabe, para que você não fique com essa culpa depois de, poxa, eu podia ter feito algo. Imagina, chega lá do outro lado e está lá, né, espírito, poxa, hein, nem estava morto e tu me enterrou. Vem, esse karma, não quero. Então, vamos agir em cima. Enfim, mas os espíritos vão dizer assim, ó, sem dúvida, e todos os dias tem desprova disso. Como assim todos os dias? Né? Ele vai completar, olha que interessante. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos.
Interessante. Mas o que é isso aqui? Resumindo, a prece. Quando eu rezo por alguém, eu estou fazendo um magnetismo positivo, estou lhe doando energias positivas, estou estimulando que ele tenha mais fluido vital, e aí essa pessoa, ela possa viver mais. Às vezes temos os nossos entes queridos que estão doentes, que estão em situações que a gente acha que não vai mais sair, e a gente desiste. Desistir é falta de fé. Desistir é falta de fé. Deixar claro aqui, do dia que você desistir assim, pensa em Guilherme, pô, desistir é falta de fé. Não dá para desistir, não dá para desistir. Porque esse mundo aqui é o mundo do tentar, é o mundo do agir. Mesmo que você erre tentando acertar, é o mundo de ir lá e fazer. Na hora que você desiste, você primeiro acabou desistindo de si, das suas chances de aprender, de se inovar, muito mais do que se melhorar, se inovar, criar um novo você. Então, quando você perde a chance dessa aqui, do magnetismo, que é fazer a prece, que é a coisa mais fácil que tem, que é, ai meu Deus, ajude fulano. Já fiz. Vê? Que fácil. Então, quando você deixa passar uma oportunidade dessa, de positivamente estimular alguém através dessa energia magnética, você está dando um grande não para as várias outras oportunidades boas que podem aparecer na sua vida. É isso que os espíritos querem dizer com isso. E por que ele diz assim, então? Sem dúvida, todos os dias temos prova disso. Porque todo dia a gente acorda. Então, todo dia uma prova que eu poderia ter ficado lá de lá, mas voltei. Por que eu voltei? Porque eu já tenho em mim mesmo o próprio magnetismo de quero continuar, quero fazer mais, e tudo isso, e vamos. Porque eu poderia ter ficado lá de lá, né? O despertador tocou, opa, mais 5 minutinhos, e desistindo da vida dessa forma. A gente tem também os relatos de quem tem colegas médicos de medicina que acham, né, que a pessoa... Vários casos, a pessoa estava no fim, e aí eu fui fazer uma cirurgia, fui fazer uma intervenção, fiz uma prece muito rápida, meu Deus do céu, que me ajude, se for a hora dessa pessoa, tudo bem, mas me ajude, vamos lá. E deu certo, e sabe, né, que o médico nessa situação foi um instrumento mecânico, né, com o seu conhecimento, com sua experiência, mas que foi mão de Deus que agiu ali. Por quê? O magnetismo do médico, pensamento positivo, de fazer o certo. A gente, todo dia, né, quando está dirigindo, a coisa mais comum do mundo, a gente está aqui, ó, dirigindo, pensamento positivo, vibração boa, de você um dia arretado, vamos lá, bola para frente, várias oportunidades. Aquela puxadinha para o lado, às vezes, que é tão automático que a gente nem sabe por que deu, mas desvia de alguém. Magnetismo positivo na nossa vida, nosso mesmo, em nós. Salvamos alguém, nem sabíamos. Está aí um exemplo. Então, a gente pode, se observarmos no fim do dia, né, deitando na caminha, bonitinho, fechou ali, revisão, né? Feedback do meu dia, para eu começar amanhã melhor que hoje, ver as coisas que aconteceram, os atos, eu posso ver tantas vidas que eu salvei sem nem perceber. Vocês aqui agora, por exemplo. Aqui, gente. Certo? Aqui agora. Nesse momento aqui, ó. Aqui. A gente está conversando sobre letargia. Não tem nada a ver. Letargia e tudo mais. Só que essa ideia agora, ó, está aprendendo aqui, ó, na cabeça de vocês. Uma oportunidade que podia ter sido perdida. A gente podia estar em casa agora vendo jornal. Mas aí amanhã, domingo, a gente vê uma pessoa que tropeçou, desacordada, respiração está fraca. Bota o dedinho aqui, né? Não sente, bota a mãozinha aqui, não sente pulsação. Eu não sou médico, não sei se eu estou fazendo certo. E eu vou fazer o quê? Eu vou desistir? Ou alguém liga para a SAMU enquanto eu tento botar a mão aqui, né? E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? Para quem gosta de música, é Bee Gees, né? Staying alive, staying alive. Esse o ritmo, é sério. Então... salvei alguém, vê que oportunidade todos nós ganhamos agora de ter vindo aqui positivamente, na curiosidade de conhecer um pouco mais sobre espiritismo, uma chance agora de a gente salvar uma vida. Espero que não precise, né, porque ficar nervoso e tal, de repente você faz, quebrou aqui o osso, meu Deus do céu, né, a mão tremendo, mas oportunidades podem aparecer, então fica aí o conhecimento para quem tiver na dúvida. E aí, essa era a última pergunta que a gente tinha nessa sessão. Aí Kardec, ele achou que não era 100% suficiente e fez, vou adicionar um tweet
para todo mundo ficar ciente com os meus comentários, para não ter dúvidas. E aí Kardec vai dizer assim, ó, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia, olha que adenda, é sempre natural, ou seja, é do corpo. A catalepsia é por vezes magnética. Ou seja, a letargia é do corpo. A catalepsia, nem sempre. A letargia é do corpo. A catalepsia, nem sempre. O que é isso? Quem já está estudando, hein? Livro dos Espíritos, já está... Estou na dúvida. Quarta-feira, ESD. Sensacional. Só tem a roubada de botar em você para dar palestra, quando você já está no 3º, 4º ano, mas no geral é sensacional, estudo muito bom. E aí, o que ele quer dizer aqui com isso, então? Que a letargia, sendo natural, então, é um processo no corpo, que aí tem duas opções. Ou uma doença, ou uma escolha que você fez no seu planejamento de vir para cá e passar um momento ou mais molenga ou mais lento, ou realmente preso no seu corpo para uma reflexão. É uma necessidade do espírito. Já a catalepsia, quando é o cenário magnético, é uma intervenção externa, é algo externo agindo em você. Não é propriamente uma escolha sua, mas tudo que acontece conosco tem permissão de Deus, é sempre para um aprendizado, é algo externo intervindo em você. Aí, para quem está chegando agora, né, no Espiritismo, a gente vai vir com a crença da rua que é inveja, é mal olhado, é trabalho na encruzilhada e por aí vai. A gente pode colocar, né, esses termos, mas o termo mais comum assim para o Espiritismo em cenários como esse é a obsessão. Não quer dizer que é um espírito que está sugando suas energias. Pode ser uma pessoa encarnada também, realmente com a mente grudada em você, querendo ser mal e tudo mais. Mas aí fica o aprendizado que, em todos os casos, né, prece. Em todos os casos, prece, sempre bom. Mas que a catalepsia, quando é magnética, é justamente isso, né? Essa questão das suas energias sendo alteradas, atrapalhando sua mente agindo no seu corpo, né? Seu espírito agindo nesse maquinário. Pô, e como que eu me protejo? Aqui, ó. Estudando. O primeiro passo para se proteger, por assim dizer, é estudando. É mudando a sua mente, adquirindo esse conhecimento e vários outros conhecimentos que você pega através do Evangelho, que fazem com que a sua vida se melhore quando utilizado. Se é só lido não serve de nada. Mas se você lê, se você reflete, se você busca melhorar-se e tudo mais, então você cria em si um escudo contra esses problemas de cunho magnético. Quando é do cunho natural, que é do corpo, se ainda for necessário para você passar por isso, aí vai passar. Só que como você está como? Estudando, então você vai tirar de letra. Vai ser sem estresse, vai ser basicamente um passeio no parque, umas férias. Aí por que Allan Kardec pergunta essas coisas no Livro dos Espíritos para os espíritos que têm conhecimento espiritual e uma liberdade gigante de visitar maravilhosas bibliotecas de conhecimento infinito? Justamente porque Allan Kardec, como eu citei mais cedo, ele vem do catolicismo, talvez alguns de nós aqui, eu vim do catolicismo, né? Então, no catolicismo, a gente vai ver que Jesus, além dele ter a sua própria ressurreição, ele fez 3 ressurreições. Então, se tem 4, já não é mais especial, certo? Se era um só, pô, especial, escolhido e tal. Se já são 4, você tem uma coisa aí. Ou ressurreição é algo comum, ou não era ressurreição. Pelo menos é a reflexão que eu faço, convido-os a refletir, certo? E aí, na primeira obra milagrosa de ressurreição que Jesus faz, é com o filho da viúva de Naim, que a gente vai encontrar ali em Lucas. Né? Capítulo 7, de 11 a 17. De longe não dá para ler, né? Que maravilha, mas eu estou aqui pertinho, eu consigo ler. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim,
E iam com ele seus discípulos em uma grande multidão. Ao aproximar-se ele da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Pode dizer, eu sei. Por que Jesus disse isso? Não perca a fé, minha filha, não perca a fé, não perca a fé. Ainda mais, ó, o pai está aqui, pô, então já não é mais para perder a fé, não é para chorar. Isso é para chorar de alegria, pô. Não perca a fé. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: moço, eu te mando, levanta-te. Stay alive. Aqui não foi preciso fazer massagem cardíaca, né? Mas a ordem foi dada. Aquele que havia estado morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. Se Jesus fazer uma massagem cardíaca, eu acho que ia ser muito mais surpreendente esse conhecimento na época do que simplesmente dizer levanta e a pessoa levantar. Eu acho. Por quê? Porque ele fez isso várias vezes na Bíblia, dizer faça, e acontece. Não sei o quê, e acontece. Uma massagem cardíaca, ritmada, pum, pum, e a pessoa, opa, tô bom. É surpreendente, ninguém nunca fez isso na época. Todos ficaram cheios de medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. A notícia disto se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aí a gente vai estudar isso na Bíblia e vai achar que Jesus ressuscitou o jovem. Jesus ressuscitou alguém aqui? Não, muito bem, não, vocês estavam prestando atenção nas outras partes. Jesus não ressuscitou ninguém, porque de acordo com os espíritos, quando o laço se desfaz, a pessoa não volta. Então, o jovem não estava morto. Ele estava em alguma situação, caído aqui no livro dos Espíritos, pode ser a catalepsia, por exemplo, a letargia, pode ser qualquer outra coisa, onde seus batimentos cardíacos estavam extremamente fracos, sua pulsação quase não era sentida, você botava o dedinho aqui, você não sentia a respiração no dedo, o ar passando, então você achava que estava morto. Você chacoalha, a pessoa está totalmente mole, está dura, então não responde, e passa o tempo e nada acontece, esse menino não levanta, esse menino está com preguiça, o que está acontecendo? Bate o quê? O desespero, ainda mais na época que as pessoas não tinham conhecimento, não tinham SAMU, não tinham emergência, não tinha nada, bate o desespero, então só tem uma opção, né? Morreu. Então, morreu, vamos então fazer a procissão para enterrá-lo ou queimá-lo, depender do costume, só que o jovem deu sorte. Que quem vinha ao encontro dele, quem prestou atenção, quem vinha ao encontro dele? Jesus. Jesus, muito bem, vocês estão afiados. Quem vinha ao encontro dele era Jesus. E a primeira coisa que ele faz é, pô, não chora. Não chora. Chegou Jesus. Alegria, fé, não desista, porque quando você desiste não dá certo. Não quer dizer que sem desistir vai dar certo. Mas quando você desiste, já não deu certo. Então, não chora, vamos ver o que está acontecendo. Mas Jesus já sabia, já tinha visto de antes, já estava começando seus trabalhos. Então já chegou e levanta. E aí, levantou, pronto para continuar os seus estudos, ajudar a sua mãe, que era uma viúva, seja lá o que esse jovem precisou fazer. Mas a ordem, né? A ordem primeira é não chore. Foi a primeira coisa que ele disse aqui. Estou mentindo? Ou está escrito aqui, ó? E ele disse, não chore. Ele nem tocou em nada, não fez mais nada. Ele disse, não chore. Então não perca a esperança, não desista. E aí segue aí o resto da obra, né, que é justamente que ele observa, pede para parar, vê que o jovem não está falecido e dá a ordem, levante-se. Porque aquele espírito só não estava totalmente conectado ao corpo. Então, com a ordem de Jesus, que a gente vai vir aqui, que é isso aqui, cadê? Com o magnetismo. Ah, meu Deus, onde que está aqui? O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação. Então, com o magnetismo, como é que Jesus coloca o magnetismo? Mudando a energia do ambiente, não chore. A pessoa fica
surpresa. Que homem é esse que está mandando não chorar positivo desse jeito? Imagina aqui, pensa comigo, qual era o rosto que Jesus fazia na hora? Cansado? Abatido? Ou quando ele fala assim, não chore, enche o peito assim, pô, não chore, traz essa positividade com ele, e aí emana essa energia boa. Como é que será que é, né? Vocês já pensaram nisso? Ou só lê as palavras? Então, não chore. A pessoa, como assim? Tal. Que aí já muda a ambiência. Então, o quê? Magnetismo. Já começa a trazer todo mundo para energia mais positiva. E aí, com o magnetismo da fala, tocou, como é que ele chama aqui? Tocou o esquife. Toca o esquife. Ou seja, já começa a magnetizar ali. E diz, levante. Então, magnetismo. Ele faz a prece através de levante. Veja que foi uma palavra só, né? Levanta. Levanta-te. Essa prece é o suficiente para trazer essa energia e o jovem voltar. Se a gente quiser, a gente pode fazer uma prece bem grande, mas olha como é diferente. A positividade, elevar-se, mudar a vibração e vamos. E aí acontece. Aqui a gente vai dizer que é uma ressurreição, mas estudando o Espiritismo a gente vê que, na verdade, só o jovem estava em estado, como a gente pode dizer, dormindo. Obviamente que não era dormindo, porque dormir tem um período, né? 6 a 11 horas, dependendo da sua idade, e você volta. Se passou disso, é algum tipo de problema físico, que era esse cenário aqui. Essa aí foi, então, a primeira ressurreição. A gente vem para Lázaro, essa história aqui já é maiorzinha, que é João de 11, de 1 a 44. Essa aqui já é grandona. Também, de novo, horrível para quem está longe. Leio de perto, sem problema. Estava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a que ungir o Senhor com perfume e lhe enxugar os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ao saber isto, disse Jesus, esta doença não é para a morte. O que é isso aqui? Estou batendo essa tecla aí, mas o que é isso aqui? Para vocês responderem. Porque, já mudou o panorama. Relaxa. Isso não é para a morte. Isso não é para a morte, pô, relaxa. E quem está dizendo isso? Sou eu? É Jesus, pô. E elas conheciam Jesus. Como é que elas ficaram? Tristes ou tranquilas? Isso é você. Pensa assim, sou eu. Vendo, pum, zap tocou, tá? Jesus aqui sentado fazendo tricô, sei lá. Observando vocês pecando. Pronto, tá aqui sentado observando vocês pecando. Zap tocou, minha mãe está morrendo. Jesus olha para mim e fala, não é para a morte, relaxa. Eu fico como? Fico tranquilo, pô, é Jesus, pô. Se é André falando, André, tu sabe de nada, André. Oxe, eu vou lá. Mas se é Jesus aqui falando, eu termino a palestra numa boa, a gente conversa aqui depois, tranquilo. É Jesus falando, pô. É Jesus, pô, não sou eu. Então Jesus falou aqui, essa doente não é para a morte. Todo mundo se acalmou. Mas ele mandou, mas para a glória de Deus. Opa, Jesus, espera aí, como é que tu manda uma dessa, né? É para a morte ou não é? Mas como ele fala que é para a glória de Deus, e quem estava lá na época já sabia que era para algum trabalho que seria feito, para que ele, como profeta, mostrasse mais uma vez a ação de Deus na terra, todo mundo fica tranquilo, Pô, ainda mais Lázaro, que ele gostava. Maria e Marta, amigo, que ele gostava. Eu gosto de todo mundo igual, vamos deixar claro, gosto de todo mundo igual. Mas na escritura, né, que ele gostava. Então, pô, não vai deixar na mão, né? Quer pam, pam, pam. Essa doença não é para a morte. Então, mudança de pensamento. Não desista, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A pessoa ficou tranquilo. Ora, Jesus estimava a Marta e a sua irmã, que é Maria, né? E a Lázaro. Tendo sabido, pois, que este estava doente, demorou-se ainda 2 dias no lugar onde se achava. Emergência? O cara ficou 2 dias ainda fazendo seus trabalhos, dando as suas aulas, caminhando e mostrando ao povo. Tranquilidade. Então, padrão lá em cima. Se fosse de morte, Jesus ia se alterar? Pergunta para vocês, não é para mim não. Essa resposta eu sei. Ele ia se alterar?
Não, né? Morreu também, pô. Acabou. Agora, espírito livre, liberto, vai começar um novo estudo para outra obra. Então, em ambos os casos, tranquilidade, mente lá em cima, Jesus no coração, aqui, ó. Relaxado, relaxado. Não tem para que desistir, não tem para que largar de mão. Confiança. Se for para viver, ótimo, que aprendamos e nos melhoremos e sigamos. E se for para desencarnar, melhor ainda. Melhor ainda, claro, porque acabou a prova. Porque só desencarna quem acabou a prova. Só sai da escola quem se forma. Então, se desencarnou porque acabou a prova. Então, parabéns, que alegria. Vamos se preparar para se encontrar de novo em nova prova. Então, tranquilidade. Para quem fica a saudade, né? A dúvida e tudo mais. Mas a gente que começa esse estudo, que começa a compreender nossa situação como espírito, e não como apenas uma vida, um único corpo, a gente pode ter essa calma no coração, mesmo que difícil controlar às vezes, de saber que essa é uma vida. A gente se encontra de novo e segue novamente. E aí, ficou 2 dias. Então, passado isto, disse aos discípulos, voltemos para a Judéia. Pronto, já está na hora de eu trabalhar. Perguntaram estes, mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas ainda para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem é a luz desse mundo? Rápido. G? Tudo bem, vocês estão indo bem. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. De novo, quem é a luz desse mundo? Tudo bem. Assim falou e depois lhes disse, nosso amigo Lázaro dorme. Já sabia, nosso amigo Lázaro dorme, então não está morto, está dormindo. Então não tem para que ter pressa, não tem para que se desesperar. Já começou a preparar quem vinha com ele para a situação que encontraria lá na frente. Porque sabendo Jesus, quem andava com ele, sabia que podiam duvidar. Porque mesmo andando com Jesus, a gente não, que eu não conheço vocês, né? Eu duvido. A gente faz a evangelização aqui, né, no fim de semana. Às vezes eu me pego pensando, ai meu Deus do céu, tomara que dê tudo certo com as crianças, né? Porque um dia as crianças crescem, saem daqui, ou um dia as crianças param de vir, aí fica, né, meu Deus do céu, será que eu fiz tudo e tudo mais? Fica, assim, a gente duvida, é normal ter dúvida. Mas a gente tem que tentar ao máximo, não ter, tentar ao máximo ficar com esse padrão lá em cima, o tempo todo, confiando. Aí ele fala, Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Óbvio, que quem dorme acorda, né, não? Exato. Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas eles supunham que falasse do repouso do sono. Aqui, que aí vem o desconhecimento do espírito, fica só a ideia do corpo, de que Lázaro tinha morrido. Mas quem escreveu aqui está dizendo Jesus. Jesus disse que dorme, porque a pessoa que escreveu posteriormente disse que morreu. Quem está falando a verdade? Jesus. Como é que a gente sabe que Jesus falou a verdade? Porque ele acordou Lázaro. Não é não? Estou mentindo? Ou está escrito aqui? Depois, mais para frente, obviamente. Então, pronto. Jesus, ele totalmente ciente do que está fazendo, do estado que Lázaro se encontra. Ele fala, Lázaro dorme. A pessoa que trouxe mais para frente aqui, porque a história antes era contada, passada boca a boca antes de escrita, aí provavelmente se questionou. Esse é um lembrete de novo para a gente se questiona. Eu estou aqui no Espiritismo há 6, 7 anos já, estudando, vivenciando tudo mais. Eu me questiono. Tem pessoas que vivem muito, muito mais anos em sua fé e às vezes se questionam. Tem gente que anda com Jesus e às vezes questiona. É normal, mas o lembrete não desista, pensamento positivo, vibração lá em cima. Porque é o que Jesus fez na história anterior e é o que ele vai fazer de novo nessa. Disse-lhes, pois, Jesus abertamente, Lázaro morreu, mas aqui é o que aconteceu com o corpo dele, não o corpo propriamente dito. O corpo não morreu, mas aqui foi sepultado. Lázaro foi sepultado, que Jesus já estava vendo a situação que iria encontrar. Lázaro foi sepultado. Fizeram com Lázaro o que fariam com um morto. O processo de enrolar
o corpo, colocar na tumba, de botar uma pedra. Fizeram isso com Lázaro. Já preparando quem andava com ele para o que encontraria. E por vossa causa, folgo de não me achar lá, para que creias, mas vamos ter com ele. Ou seja, para que vocês aprendam o que eu vou falar agora e fazer, e que vai ser preciso depois do livro dos Espíritos escrever de novo, porque vocês não aprenderam dessa vez, eu tive que deixar Lázaro passar por essa situação. Essa situação de ter que ser enterrado. Quem gostaria, olha que pergunta, quem gostaria aqui de ser enterrado a 7 palmos para servir de exemplo para Jesus? Ninguém, né? Eu não queria, não. Eu sou levemente claustrofóbica. Imagina, pá de terra na minha cabeça. Pufo, pufo, pufo. Né? A janelinha de vidro ali, eu vendo a areia caindo. Meu Deus do céu, Jesus vai vir ou não vai vir? Que horas que ele vem, meu Deus do céu? Estou ficando assim, Não. Quem que quer? Mas para servir de exemplo, Lázaro, que tinha confiança. Beleza, Jesus, deixa-me enterrar vivo. E Jesus deu uma segurada lá, lembra? Ele esperou 2 dias e disse, para servir de exemplo para vocês, que tem pouca fé, para eu demonstrar o que vai ser escrito depois novamente no livro dos Espíritos, precisei deixar Lázaro ser enterrado. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Que morrer é esse? Olha quantos morrer, né? Morrer a nossa falta de fé. Deixar para trás o nós de ontem. Começar agora o nós de amanhã. O nós que confia mais em Jesus. Certo? O nós que é 100% Jesus. Camisa, né? 100% Jesus. É esse nós que a gente tem que ser quando a gente anda com Jesus. Segunda parte de 3. Meu Deus do céu, a hora correndo. Chegando Jesus, achou que estava Lázaro no túmulo havia há 4 dias. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar pela morte do irmão. Olha o clima de velório, né? Clima de velório. Todo mundo sabe como é horrível. É muito difícil ser espírita em clima de velório, que você fica, não, tá mais positivo, e o pessoal quer sofrer, e você, não, é isso mesmo, relaxa, vamos lá, vida que segue também, né, para você não atrapalhar o desencarne do cidadão, da cidadã, né, e para você não ficar preso também, para você ver o próximo passo da sua vida, né. Segue em frente. Marta, quando soube que vinha Jesus, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse então Marta a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, falta de fé, né? Não teria morrido meu irmão. Marta, Jesus falou lá atrás, relaxa, não é de morte. Vocês viram, não foi? Eu não falei isso aqui? Ele disse isso? Então pronto, faltou o quê? Fé. Faltou fé, duvidou. Se Marta faz isso, quem é esse menino gordinho aqui que faz também, né? Não? Mas disse então Marta, e mesmo agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te dará. Aí Marta mas mesmo assim, ainda tenho esperança. Eu sei que ele está morto, sei que ele está sepultado, eu sei que eu estou fraquejando, mas ainda assim, meu Deus, eu sei que se você quiser e se eu implorar com fé, vai dar certo. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Aqui ela já estava pensando que seria no final de tudo, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, basicamente, ela achava que ele só voltaria quando fosse a hora do arrebatamento, né? Que a gente tem nossos irmãos cristãos que acreditam nisso, né? Que um dia todos os espíritos vão voltar junto para Deus. E aí Jesus está dizendo, não, quem tem a mim, quem guarda meus mandamentos, quem anda comigo, está vivo, não está morto, não tem isso, está vivo o tempo todo. Pode ser o corpo, mas que está comigo, está vivo. Quem crê em mim, está vivo. Quem confia no que eu falo, está vivo.
Tendo dito isto, foi ele chamar a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: está aí o mestre e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus não havia ainda entrado na aldeia, mas permanecia no lugar onde Marta encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e partir, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para ali chorar. O povo aqui gosta de ver sofrimento. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe a seus pés, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Eita, muita dúvida. Jesus, vendo-a chorar, e chorar também os judeus que a acompanhavam, gemeu em espírito, perturbou-se e perguntou: onde o pusestes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus estava triste, olha como é interessante, né? Jesus chorou, mas ele estava triste? Estava triste, deprimido, chateado? Reflexão para ficar em casa, vocês. Mas como é que seria Jesus chorando? Por que Jesus choraria, né? Quais são as energias que emanam de Jesus quando acontece isso, né? O que passa na cabeça de Jesus em uma situação como essa? Dever de casa aí, que eu tenho 5 minutos e não tem outra história para ler, meu Deus do céu. Os judeus, então, dizendo: vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Lá atrás, quando começou a história, Jesus já sabia que isso aconteceria. Toda essa dúvida, esses dedos apontados e tudo mais. Até hoje, 2024, a gente vê as pessoas que não gostam de Jesus, são contra Jesus, ou as pessoas com religião em geral, não somente de Jesus, mas Deus, seja que nome a sua religião der a Deus, mas a gente vê as pessoas que desacreditam na ligação com algo superior, apontar os dedos a todos os erros e problemas que acontecem, mas não é o teu Deus, a tua divindade, o bonzão? Por que tal coisa acontece? Então, Jesus já tinha preparado até isso, né? Se preparado para isso, servir de exemplo para isso. Jesus gemendo outra vez em si mesmo, esse gemendo, estou doendo, é uma oração, é vibração positiva, é emanando coisas boas. De Jesus não sai nada ruim, não. De Jesus não sai dor, não sai sofrimento, só sai coisa boa. Então, quando Jesus está gemendo, quando Jesus está chorando, é a esperança que ele quer emanar, é a positividade que ele quer emanar, é o sentimento que ele quer que você tenha de estar dando certo, de que vai dar certo, de que você não é abandonado, de que suas chances são únicas e maravilhosas e que você pode mais. Então, quando ele geme, quando ele faz isso, quando sua boca treme, é prece, é energia, é positividade, é mudar o ambiente da coisa ruim que está para uma coisa melhor. Um ambiente que estava aqui agora de todo mundo se duvidando, se questionando. Pô, tá vendo esse cara? O cara, e deixa o rapazão morrer aqui, ele podia ter curado, pô, ele faz cego ver, por que ele não veio antes? Por que deixou sofrer? Olha vocês como estão aí chorando. Sabe? Então, ele já, quando ele faz isso, as pessoas olham para ele, o que esse menino está fazendo? Né? Curiosidade, não é o profeta? Então, curiosidade. Então, já muda a mente das pessoas para alguma outra coisa. Quando você muda a mente, você abre oportunidade para as obras. Jesus disse: tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse em que, se creres, verás a glória de Deus? 4 dias atrás ele disse isso. Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, a fim de crerem que tu me enviastes. Então, toda vez que Jesus falou de morte, ele sabia que não era, mas precisou falar para que todo mundo visse o que aconteceria agora. Aí Jesus pede perdão, vê? Jesus fazendo um trabalho, usando de palavras que as pessoas precisavam, de exemplo que as pessoas precisavam, sabendo que isso geraria um leve desconforto se fosse necessário, mas para que a obra perdurasse pelo menos 2.000 anos, que já perdurou, então que vai perdurar muito mais, mas até aqui, 2.000 anos. Então, para que isso acontecesse, ele precisou fazer umas palavrinhas, que foi morrer, foi ressuscitar. E aí, feito isso, ele, meu Deus, perdão, né?
perdão. Aí ele traz uma energia positiva, ele limpa a energia do ambiente, e aí ele faz o quê? Depois ele fala, tendo assim falado, clamou em voz alta, Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto em um lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, Lázaro não estava morto. Lázaro estava em algum processo físico que parecia a morte. Um coma, uma letargia, catalepsia, não sei, os médicos podem dar mais exemplos. Mas que ele ficou rígido, que ele ficou com os batimentos cardíacos bem leves, ficou com a respiração bem leve. Então, as pessoas sem o conhecimento científico da época, que não existia, a gente tendo, a gente desconhece, né? Então, por exemplo, olha como é interessante. Quem sabe desengasgar alguém aqui? 3. Veja, 4. Olha como é interessante. 5. 5 pessoas sabem desengasgar alguém. É um conhecimento muito simples. Muito simples. Quem sabe se desengasgar se for necessário? 2, 3, 4. Outro conhecimento muito 5. Muito simples. Muito simples. Um vídeo de menos de 1 minuto. TikTok. Você aprende como desengasgar alguém e como se desengasgar. Altamente disponível. E a gente não tem. Aí imagina na época que nenhum conhecimento tinha. Então, se a pessoa parece que é morta, se faz quack, se tem pena branca, se bota ovo, é o quê? É um pato, né? Então, se parece que está morto, então está morto. Aí esse conhecimento de que morreu, porque eu não sei mais o que é, enterrei. Jesus, vindo de longe, sabendo que precisaria, fez o convite. Lázaro, 4 dias sem tomar banho, trancado na caverna. Aceita o desafio? Aí Lázaro, desafio, check. Aceitou o desafio, entrou na caverna todo atado, tudo ficou lá. O corpo. Porque o espírito devia estar em algo maravilhoso. Porque se Jesus te convida para fazer uma obra, um alto sacrifício desse, muito provavelmente seu espírito está em altas elevações, vendo e vivenciando coisas maravilhosas. Se não está, provavelmente estava exatamente do lado de Jesus, vendo tudo acontecer, vendo a obra se desdobrar, né, como um teatro em sua frente, rindo, se maravilhando com a graça de Deus, que é ter Jesus na terra, com as lições que a gente pode aprender, para depois voltar para o corpo e, vou tomar um banho, partir o futebol na frente da caeca. É isso. Então, se Jesus convidar vocês para passar 4 dias num túmulo, questão pessoal, eu não vou. Eu deixo claro, né? Eu estudei isso tudo, eu sei isso tudo. Jesus, não é para mim esse challenge, né? Você veja aí com outra pessoa e tal. Não vou perder minha fé, duvido um pouquinho, mas eu duvido com fé, tá? Não, eu confio em Jesus, pode dar errado, mas eu confio em Jesus, certo? Mas eu não vou. Lázaro teve a coragem, fez. Todo mundo ao redor se questionava, perdeu a fé e tudo mais. Alguns perdendo a fé tentavam lutar mentalmente, né? A lógica, né, de, poxa, mas eu conheço Jesus. Eu sei que meu irmão, mesmo no túmulo, Jesus está dizendo que ele não morreu. Eu sei que não morreu. Mas, como é difícil, uma pessoa está enterrada. Vem que loucura. A pessoa está enterrada e eu achar que ela está viva. Vê como é difícil, né? É difícil essa situação. Então a gente vai encontrar situações difíceis na nossa vida. E eu passei da hora, meu Deus do céu. Tinha mais um aqui, quem quiser. Bíblia, tá? Aqui não é nem livro dos Espíritos aqui, nem nada, é Bíblia, essas 3 histórias. Terceiro caso de ressurreição, né? Que é a filha de Jairo. Está em 3 lugares diferentes. Eu botei Lucas aqui. Pulei, certo? Então, quem quiser em casa, confere, vai ler e tudo mais. Mas fica aqui um questionamento final para a gente, certo? Do assunto como um todo, para a gente se perguntar aqui e poder concluir, porque eu estourei muita hora. Estava Jesus dando folguinha à Dona Morte, ressuscitando todo mundo, ou Lázaro, a filha de Jairo, que a gente acabou pulando, e o jovem de Naim não estavam mortos. Estavam mortos, exatamente, não estavam mortos. O único que morreu nessa história toda, no final, foi Jesus. Mas também não é a ressurreição que ele faz, é outra coisa. O que é, Guilherme? Venham, né? Venham. Então aqui, a morte, né? De folga na praia, que Jesus está distribuindo ressurreição, aí está relaxando e
Fica aí o convite, hein? Fica horrível, né? Ver essa figurinha. Minha figurinha favorita do WhatsApp, Jesus, né? Venham aí, ó. Conhecimento, estudo. Tá na dúvida, tô chateado e tal. Não pensa no Jesus crucificado. Pensa no Jesus assim, ó. Positivo, ó. Lázaro. Vem! Aí Lázaro vem, né? Tá na dúvida, pensa no Jesus. Ó, brincadeiras com Jesus. Pode, se for para positividade, para você mentalizar melhor, pode. Imagina, eu sei que eu estou na hora, mas imagina Jesus, né? Porta da esperança. Abre a porta e Lázaro está lá, e Marta e Maria, vai ter Lázaro, volta, coisa boa. Então pensa sempre assim. Aí porque não conhece a porta da esperança, quando você pedia alguma coisa para Silvio Santos, né? Você ficava na dúvida se conseguia ou não, e ele sempre conseguia algo a mais. Então, Marta e Maria pedem a Jesus, pô, vê lá meu irmão, que eu acho que ele está doente, mais do que doente, curado para a eternidade. Que coisa maravilhosa, né, não? Então, não percam a fé, não percam a esperança. Não existe situação ruim quando você está assim, ó. Quando você está assim, nessa positividade, nessa vibração, nessa energia, pô, estou com Jesus e tudo mais. Porque como ele falou, né, aqui no Evangelho, ou morreu aí, não tem o que fazer, coisa boa porque está em espírito, ou não morreu, tem o que fazer, a gente resolve e continua. Em ambos os casos, deu certo. É ou não é? Não tem motivo para tristeza. Talvez saudade, mas tristeza, jamais. Então, acabou o estudo. Alguém tem dúvida? Antes da gente, né? Eu sei que eu falo muito. Deve ter deixado muita dúvida. Não? Quem tiver dúvida, levanta a mão. Se não, segue o estudo toda terça-feira. Ou pega o livro dos Espíritos para ler. É de graça o PDF na internet. Compra online. É muito, muito legal. É o meu livro favorito. E para os jovens da evangelização, os maiores, também virou o deles, porque a gente faz muita reflexão usando as matérias do dia a dia. Né? O problema do evangelho é que parece estar no passado. O livro dos Espíritos é um pouco mais recente, então a gente consegue aplicar no dia a dia. Inclusive conceitos como esse, né? De quase morte. Sim, acabou. Desculpa, eu falo muito, eu sei. Opa, bem lembrado, tá vendo? Só eu esqueço. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Pronto. Quem vem pela primeira vez ganha um maravilhoso Evangelho, segundo o Espiritismo, é isso? Evangelho, livro muito, 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 muito bom. Mensagens maravilhosas. Ajuda muito a entender certas coisas que Jesus fala. Né? E ele complementa e coloca de forma poética. Às vezes te dá um puxão de orelha que você lê assim e fala, eita, essa foi em mim. Livraço. Então, quem está vindo pela primeira vez, fala com quem? André? Com o Silvio ali atrás? André. Pronto, vem aqui e a gente resolve. Fala comigo aqui. Mas venha pegar seu livro, não perca mais uma oportunidade maravilhosa. Certo? E de mudar a vibração em casa. Se tiver na dúvida do que fazer, a gente conversa aqui sobre o que é o Evangelho no lar também. Ó. Dica show. E quem quiser também, não fez tratamento hoje, lembrando, a gente tem o passe, vai começar agora depois da prece. O passe tem algo muito interessante. Quem tiver a curiosidade, mente aqui, ó, positiva, pensamento de Jesus, passa pelo passe, para sentir uma renovação nas energias do corpo e seguir em frente. O passe, inclusive, né, podia ser apresentado na palestra de hoje, mas é outro aprofundamento. Para quem tiver a curiosidade, quartas-feiras, estudo do Oeste. Agora acabou. Acabou, pronto. Desculpa, só falo muito. Vamos de prece. Olhando aqui, ó, essa imagem, né? Essa réplica, né, humanizada de Jesus. Não é o nosso Jesus, mas uma tentativa positiva de mostrar como é Jesus na nossa vida. Pensando em Jesus positivamente, chamando o nosso nome e dizendo, vem, sai dessa situação, levanta. Deixemos a partir de agora para trás as coisas ruins dos nossos corações, as coisas que nos prendem, que nos atrasam, que fazem com que a gente duvide e questione. Que possamos agora atender esse chamado positivo de sair desse túmulo que estamos, dar um primeiro passo em direção a Jesus, encarar o sol que nos encontra energeticamente quente, iluminando com toda a sua força e olhar diante de nós, Jesus sorrindo, sabendo que não estávamos mortos, estávamos apenas dormindo, estávamos apenas presos em alguma questão nossa que não nos deixava viver. Que possamos então agora viver com Jesus
positivamente, com muita alegria, para que quem passe por nós veja a vida, olhe para você e diga: nossa, que pessoa viva! Quero viver como essa pessoa. E quando te questionarem: por que vives? Por que vives? Porque em ti tem vida. Jesus. Que assim seja.